Celeiros abertos. Eu quero falar sobre esse tema nessa noite. Hoje é o culto da família. Logo mais nós teremos aqui a oração da vitória. E eu quero trazer uma reflexão e para sintetizar a ideia do que eu quero compartilhar com você, eu dou o tema, essa palavra de celeiros abertos. Você pode repetir o tema? Pode? Diga celeiros abertos. Celeiros abertos. Aleluia. É sobre isso que nós vamos falar. Glória a Deus. Amados, em Gênesis 41, nós estamos diante de um cenário desolador. José está preso, encarcerado, e a situação aparentemente não teria nenhuma novidade, mas a Bíblia diz que inesperadamente Faraó, numa noite que deveria ser como todas as demais, ele tem um sonho. E o primeiro sonho que ele tem, a Bíblia registra isso no capítulo 41. Ele diz que viu as margens do rio Nilo 7 vacas graciosas, gordas e bonitas. 7 vacas gordas. Ele vê aquilo, o sonho está bom, mas de repente do nada surgem 7 vacas magras, magérrimas e feias. E no sonho de Faraó, aquelas vacas magras engolem as vacas gordas, mas não muda nada. Elas comem as vacas gordas e continuam magras. Faraó acorda assustado, desesperado. Meu Deus do céu, o que é isso? Rio Nilo é Egito. Vaca gorda, vaca magra. Fica preocupado, mas pensa, calma e dorme de novo. E no segundo sono, ele tem um segundo sonho. E no segundo sonho, ele vê uma haste de milho. Um pé de milho, só um pé. E nesse um pé, surgem, no sonho dele, 7 espigas. Bonitas, grandes, maravilhosas. Espigas cheias de grãos, grandes. E ele fica feliz com aquele sonho. De repente, surge naquele pé 7 espigas feias, atrofiadas, queimadas do sol e do vento seco do Egito. Os irmãos que já plantaram roça, já viram aquelas espiguinhas que tem um grãozinho aqui, outro lá na frente. Você descasca ele, não serve para nada. Faraó viu 7 espigas feias. De repente, as 7 espigas feias engolem as 7 espigas bonitas. Ele fica desesperado. E a Bíblia diz que ele não consegue dormir mais. Vaca magra, vaca gorda, espiga boa, espiga ruim, e vira a madrugada. Acorda no outro dia, faz uma reunião com os conselheiros. E faz a seguinte determinação: olha, é para que todos os sábios, estudiosos, entendidos, religiosos, sacerdotes, expliquem para mim o que é o sonho. Aí fez uma fila na porta do palácio. Faraó contava o sonho. Não entendi não.
Espiga, Nilo, vaca. Faraó, vou orar. E a fila foi terminando e ninguém esclareceu para o rei o que era o sonho dele. O rei fica angustiado, ansioso, pede uma água, um chá, e de repente alguém vem servir o rei. Quem? O copeiro Mor, que estava preso com José há um tempo atrás. E ele cochicha assim para o faraó: Faraó, quando eu estava no cárcere, aquela vez que eu fui preso, tinha um jovem, um judeu, e ele conta o sonho dele, do copeiro e do padeiro. E ele fala: Faraó, aconteceu desse jeito. O padeiro o senhor mandou matar, e o senhor mandou trazer de volta. Faraó se interessa, e a Bíblia diz que imediatamente Faraó manda buscar José. José está aqui, irmãos, com 30 anos de idade. 30 anos de idade. Já muito tempo de perseguição, de angústia e de sofrimento. Alguém chega lá na porta do cárcere e diz: onde está o judeu? José. Está lá José. Eu acredito que ele levantou aquele dia achando que era mais um dia da vida dele. Fez a rotina, higiene pessoal, comeu aquela ração fria do cárcere, não sei se ele pegou sol, mas aparentemente aquele era um dia como todos os demais. Só que não era. Cadê o José? José, vem aqui. Lá vem José, maltrapilho, sujo. José, o faraó mandou te chamar. Meu Deus, vai tirar a minha vida? Vai me matar? Não. Ele teve um sonho e quer que você dê a interpretação do sonho. A Bíblia diz que eles colocam uma roupa em José, manda ele fazer a barba. Ele vai lá, faz a barba, arruma, põe uma roupa, e lá vai o encarcerado José, subindo a escadaria do palácio real, para conversar com o imperador. Faraó não era rei, era imperador. Ele chega, Faraó diz assim: ô José, sim senhor, majestade, eu soube, José, fiquei sabendo que quando alguém te conta um sonho, você interpreta. E eu tenho um sonho para você interpretar. Irmãos, a resposta de José é extraordinária. É extraordinária a resposta de José. Porque o faraó fala assim: eu fiquei sabendo que quando você ouve um sonho, você interpreta. Sabe o que José fala? Não é bem assim. Isso não é verdade. Eu não interpreto sonho de ninguém. Versículo 16 do capítulo 41. Porque isso não está em mim. Mas eu tenho um Deus. Glória a Deus. Mas eu tenho um Deus que me dá a resposta. Eu aprendo aqui, irmãos, a lição da humildade. Da humildade. Diga assim: homem e mulher de Deus tem uma marca: a humildade. Não é show, não é popstar, não é celebridade. É a marca da humildade. Não sou eu. Não é o homem de Deus, não é a igreja, não é o pastor, não é quem unge, mas tem um Deus no céu que faz isso, e ele me faz saber o sonho. E é interessante porque Daniel faz exatamente isso com Nabucodonosor. Daniel, você interpreta, eu não, mas tem um Deus no céu que me faz entender
e Ele me revela as coisas. Amém, amados? Aqui me chama a atenção a humildade do homem de Deus. E é interessante que então Faraó começa a contar o sonho, e José ouve atentamente aquele sonho: vaca gorda, vaca magra, espiga boa, espiga feia, um engole o outro, a espiga ruim continua ruim, a vaca magra é magra, Nilo é Egito. José dá a interpretação na hora. E ele começa dizendo assim: Faraó, os dois sonhos, na verdade, é um só sonho. E sabe por que Deus te revelou duas vezes? Porque Deus fará, e Ele tem pressa. Você sonhou duas vezes a mesma coisa, porque foi Deus que diz. E segundo, porque Ele vai fazer isso aqui logo, não vai dar tempo. Faraó diz assim: mas José, o que isso quer fazer? Aí ele dá a interpretação: Rei, haverá 7 anos de grande fartura em toda a terra, especialmente no Egito. Mas depois desses 7 anos de fartura, virão 7 anos de grande miséria em toda a terra. Faraó, serão 7 anos de fome, e os 7 anos de fome vão consumir os 7 anos de prosperidade, de tal maneira que ninguém vai lembrar da prosperidade que teve, porque todo mundo vai ficar miserável. Essa era a interpretação. Mas o homem de Deus é diferenciado. Além de ter a interpretação, ele dá 2 conselhos para o rei, para Faraó. Ele termina de falar o que significava o sonho, e o Faraó está com o olho desse tamanho, de medo. E agora? Situação terrível para um governante. 7 anos de fome, sem chuva, sem colheita. Misericórdia, irmãos. O ano que chove mal na nossa região já é terrível. Você vê soja atrofiando, vê milho torto, sem espiga. É terrível. Imagine 7 anos sem colheita. José dá a interpretação, e na sequência ele dá 2 conselhos. O primeiro conselho que ele dá é o seguinte: Faraó, eu oriento que o senhor escolha um homem ajuizado e sábio, e coloque ele para administrar os 7 anos de fartura, para que ele acumule comida nos 7 anos de fartura. E eu ainda digo mais para o senhor Faraó: cobre a 5ª parte de tudo que for colhido nos 7 anos de fartura. Irmãos, é interessante isso daqui, porque José aconselha imediatamente Faraó: coloque um homem que tenha juízo e sabedoria, e ele dá até o percentual que ele deveria cobrar de imposto nos 7 anos de fartura. E aí ele encerra dizendo: assim, durante os 7 anos de fome, o povo terá o que comer. Faraó escuta aquilo, e o olho dele, que estava assustado, começa a brilhar. Que legal! Ele faz uma pergunta, irmãos, maravilhosa. Olha o que Faraó fala. Quando José dá o conselho, olha o que Faraó fala: por acaso, ele fala para os conselheiros, para os generais, para os grandes oficiais dele: por acaso nós acharemos outro homem como este? E aí ele termina dizendo: em quem habita
o Espírito de Deus. Por acaso tem outro homem ajuizado e sábio como este? E eu acredito que quando José falou assim, escolha um homem ajuizado e sábio, alguém falou assim, chegou a minha vez de subir no palco. Alguém disse, agora eu vou. Ele vai lembrar de mim. Eu sou militar, eu sou conselheiro, eu sou isso, eu sou aquilo. Alguém disse assim, eu sou parente. Sou eu. Mas Faraó diz assim, por acaso nós acharemos outro homem semelhante a esse, em quem habita o Espírito Santo de Deus. Sabe qual foi a maior marca que aquele homem viu na vida de José? O Espírito Santo de Deus. Irmãos, aqui nós temos altos, baixos, brancos, negros, ricos, pobres. Aqui nós temos jovens e idosos, crianças e adolescentes. Aqui nós temos magros e gordos. Aqui nós temos obreiros e membros. Mas não existe uma marca que nos distingue tanto um do outro, especialmente em relação ao mundo. É a marca daqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Quantos têm o Espírito Santo de Deus, irmão? Interessante que José fala, um homem juizado e sábio. Faraó nem sabia se ele era juizado e sábio. Ele falou, não interessa, ele tem o Espírito Santo de Deus. Sabe quando as coisas vão dar certo na sua vida? Quando aquilo que te distingue não é a marca do seu terno, não é a cor do seu sapato, não é o diploma da faculdade que você tem no seu escritório, não é a quantidade de dinheiro que você tem no banco, mas é se você tem ou não a presença do Espírito Santo de Deus. Se tem uma necessidade na terra de homens e mulheres, não é de governante, não é de gestores, não é de líderes, é de homens e mulheres que são cheios do Espírito Santo de Deus, homens e mulheres que têm o Espírito Santo na vida, e Ele está à disposição minha e sua. Enchei-vos do Espírito Santo, disse Paulo, não vos embriagueis com inveja, não vos embriagueis com contenda, não vos embriagueis com vaidade, não vos embriagueis com vinho, não vos embriagueis de prazeres, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Sabe o que Faraó viu na vida daquele homem que colocou ele como primeiro-ministro do império? O Espírito Santo de Deus. Diga para quem está do seu lado, irmão, seja cheio do Espírito Santo de Deus. O que te distingue dos outros? O que te distingue dos outros? Eu acho bonito porque o Espírito Santo, qualquer um que esteja diante de Deus pode ter. O empregado, o desempregado, o rico, o pobre, o branco, o negro, o índio, o alemão, qualquer um, brasileiro, trindadense. É só buscar a presença do Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Na mesma hora a Bíblia diz que Faraó faz um decreto. E ele diz, você vai administrar a minha casa. Meu Deus do céu. José, você vai administrar a minha casa e todo o povo vai te obedecer. Você só não é maior do que eu, porque eu estou no trono, mas abaixo de mim, José, é você que manda. Sabe o que ele fez na hora? E eu fico apaixonado em Deus. A Bíblia fala que Faraó tirou o anel do dedo, mandou José estender a mão e colocou o sinete real. Sabe o que é o sinete real? É a caneta com a qual ele assinava os decretos em todo o império. Só Faraó tinha aquele anel.
E Faraó tira aquele sinete, aquele anel, e fala: estenda o dedo, José. José estende a mão, ele coloca o anel no dedo de José, manda trazer uma roupa de púrpura, na hora, irmãos, e ele muda o nome de José. A partir de hoje você não chama mais José, o seu nome será Zafenate Paneia. Que isso, pastor? É língua estranha? Zafenate Paneia? Não. Sabe o que significa Zafenate Paneia? Significa Deus vive e fala. Faraó converteu. Ele viu que José era cheio do Espírito Santo, e ele muda o nome de José, e ele fala: a partir de hoje o seu nome será Zafenate Paneia, Deus vive e fala. Diga isso para quem está do seu lado: irmão, Deus vive e fala, Deus vive e fala, Deus vive e fala, Deus vive e fala. Quantos creem que Deus vive e fala? Diga glória a Deus. Irmãos, eu creio num Deus que vive e fala. E isso aqui vindo de Faraó é assustador. Sabe por quê? Porque lá no Egito era uma idolatria só. Os deuses do Egito tinham corpo de homem e cabeça de animal, mas eram tudo estátua. Não vivia e não falava. Faraó foi impactado. Ele disse: os nossos deuses não vivem, não falam. Mas existe um Deus, Zafenate Paneia, o Deus desse homem, o Deus que vive e fala. Quantos servem o Deus que vive e fala? Que não está preso numa parede, um Deus que não é carregado num cordão no pescoço, o Deus que não está na folha de um calendário, mas um Deus que está sentado no trono, que vive, fala, governa. E o que é mais lindo, meus irmãos, muda a nossa história de uma hora para outra. José subiu a rampa presidiário. Ele sobe as escadas para chegar no trono, preso, soldados ali do lado. E ele desce os degraus como primeiro ministro do Império Egípcio. Deus pode mudar a sua sorte no abrir e fechar de olhos. Deus pode mudar a sua história quando você menos imagina. Eu amo Deus. Sou apaixonado no meu Deus, porque Ele mudou a minha história. Quantos Deus mudou aí a sua vida, a sua história? Zafenate Paneia. Diga: Deus vive e fala. Deus vive e fala. A Bíblia diz que quando José sai da presença de Faraó, olha que lindo, todos se encurvam diante dele. Ele entrou um coitadinho de cabeça baixa e voltou todo se curvando, porque tem um Deus que vive e fala e muda a nossa história. Esse é o nosso Deus. Mas isso acontece na vida daquele que algumas coisas são necessárias. Amados, isso aqui é muito lindo, porque durante os 7 anos de prosperidade, preste atenção aqui, 7 anos de prosperidade, a Bíblia fala que Faraó arruma até a esposa para José, a filha do sacerdote. Eu acho que era muito bonita, morena, cabelo platinado, baixinho assim, sabe? Linda, cintura dessa finurinha, linda de viver, 1,70 m, maravilhosa. Asenate. José olha e fala: amém, Faraó, amém, Deus está nesse negócio. Durante os 7 anos de prosperidade, José tem 2 filhos. O primeiro filho de José, Manassés. Asenate vem e fala assim: meu amor, que nome que nós vamos dar para ele? José fala: Manassés.
Sabe o que significa Manassés? Deus me fez esquecer o sofrimento que eu tive na casa do meu pai. Sabe o que significa Manassés? Diga, perdão. Isso tudo aconteceu na vida desse homem, porque ele era um homem que aprendeu a perdoar. Ele coloca o nome no primeiro filho dele, Manassés. Deus me fez esquecer dos sofrimentos que eu tive na casa do meu pai. Bullying, jogar na cisterna, falar que morreu, vender como escravo, a Potífera que inventou uma história e jogou ele no cárcere. Preste atenção no que eu vou te dizer. O coração de José não tinha mágoa, não tinha ferida, não tinha ressentimento. José não tinha lugar para raiz de amargura. Quem perdoa, Deus muda a história. Deus me fez esquecer. Enquanto você não esquecer aquele prejuízo, enquanto você não esquecer aquela dor, enquanto você não esquecer aquela traição, enquanto você não perdoar quem te feriu e magoou, a bênção do milagre não chegará na tua vida. Sabe por quê? A Bíblia diz que Deus nos perdoa, assim como nós perdoamos quem nos ofende. Aprenda a perdoar, irmão. Coloque nome no seu filho de Manassés. Deus me fez esquecer. Não lembro mais, é passado. E não é da boca para fora, porque depois quando os irmãos vêm, José vai lá e chora, e beija, e grita. Perdão da boca para fora é balela. Tem que perdoar de verdade. Eu perdoo, mas faria tudo de novo. É a história lá, né? Irmã chamou a outra de cobra, de víbora, filha do capeta. Pastor juntou as duas, irmã, pede perdão. Não vou, pede perdão. Tá bom, pastor, irmã, perdão, mas que é cobra, é. Me perdoa, irmã, mas tu é uma cobra, né? Não. Manassés, aprenda a gerar. E para homens que têm que perdoar esposas, eu estou falando para mulheres que têm que perdoar maridos, eu estou falando para pais que têm que perdoar filhos, eu estou falando para filhos que têm que perdoar pais, eu estou falando para parente que tem que perdoar parente. Se não, não. Segundo filho chega de José, qual o nome? Diga Efraim. Sabe o que significa Efraim em hebraico? Deus me fez prosperar. Prosperidade. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Irmãos, Deus me deu uma frase quando eu pensava nisso daqui, e eu tive o atrevimento de colocar ela aqui e assinar embaixo. A igreja pode ler, por favor? Vamos lá, 1, 2, 3. O perdão. De novo, vamos ler bem bonito? Vamos, 1, 2, 3. O perdão. Efraim só nasceu porque primeiro nasceu Manassés. Você está entendendo? A prosperidade só vai chegar na sua vida. Você só será pai e mãe de Efraim quando nascer primeiro Manassés na sua vida. Aprenda a perdoar, que a prosperidade de Deus vai chegar na sua vida. O irmão mais velho da prosperidade é o perdão. Manassés, eu esqueci. Efraim, Deus me prosperou. Eu não vou perguntar quem quer prosperidade aqui. Você tem que ter primeiro o perdão no seu coração. Em nome de Jesus, que toda mágoa, todo ressentimento, as pessoas que ouvirão depois esse vídeo pelos canais de rede social, se você não aprender a perdoar, nem para o céu você tem a garantia que vai, e muito menos a prosperidade nessa vida. Amados, os 7 anos passam, e começam os 7 anos a colher mordida lá.
tinha nada para comer, daqui a pouco vai o prato. A Bíblia diz que José juntou os celeiros, encheu, passaram 7 anos de prosperidade, chegaram 7 anos de fome, de miséria, não tinha o que comer, a terra começa a ficar desesperada. Antes de voltar para o tema e concluir essa palavra, porque eu quero orar poderosamente pela sua vida hoje. O que é fome? O que é fome? Na maioria das vezes, irmãos, fome para nós é vontade de comer. Ah, estou numa fome. Não, isso não é fome, meu amado. Isso não é fome. Irmãos, quando a fome vem, aquela sensação fisiológica de que você tem que comer, olha aqui para mim, você come qualquer coisa. Eu já senti fome. Fiz um curso de sobrevivência na selva de 16 dias. Eu estava a 5 metros da Simone e ela não me conhecia. Já sou magro, fiquei mais ainda. E ela me procurava no meio dos bombeiros e eu... Já viu aqueles campos de concentração nazista? E como é que falava? Você come broto de bambu, você come, você come tudo. Sabe aqueles filmes? Sabe aqueles filmes de avião que cai, de gente que perde, de repente um começa a comer a carne dos que morrem? Você já leu na Bíblia que as mães comeram a carne de um menino para depois comer a do outro? Quem já viu isso aí lá na Bíblia, nos dias de Salomão? Irmão, é daquele jeito. Aí você fala, pastor, eu não como nada, morro de fome. É o primeiro a dar mordida no braço do outro ainda vivo. Irmão, a fome é terrível. Teve um exército irlandês, em 1980, que fez uma experiência com presos. Quanto tempo durava sem comer? Os mais fracos ficaram 40 dias, irmãos, e aquilo vai murchando, só água, sem comida. E vai 40 dias os mais fracos morriam. Os mais fortes, resistência e reserva, 70 dias. Mas aí é morrer de fome. Você gosta de você chegar lá para o almoço e falar, meu bem, estou morrendo de fome. Isso aí é força de expressão, é vontade de comer mesmo, não é? Amados, fome é terrível, sabe por quê? Quando você não ingere caloria, olha aqui para mim, quando você não ingere caloria, o seu organismo deixa de produzir glicose, e glicose é o alimento do cérebro. O cérebro come glicose, por isso é doido por açúcar e gordura, porque o seu cérebro fala, come. O cérebro quer todo mundo gordinho porque é reserva. Aí fala, estou feito, pode morrer do que for, eu tenho comida. É verdade, irmão. O cérebro humano é viciado em açúcar, em glicose, como ele pode ficar viciado em cocaína, em maconha, em qualquer droga. Cuidado, tem crente viciado aí. Como eu não como nada, o cérebro fala assim, estou frito. Aí sabe o que é que ele faz? Começa um processo de autofagia. Sabe o que é autofagia? Ele começa a pegar os ácidos graxos, as gordurinhas, e começa a chupar tudo para ele. Glicose. E ele está lá, respirando. Isso é fome. A gente começa a se alimentar da gente mesmo. Primeiro vem o desconforto, depois a fraqueza e por fim a morte. Isso é fome. Preste atenção aqui. Isso é fome. E a Bíblia diz que havia fome na terra ao ponto de que as pessoas morriam. Ou então ia lá onde tinha. E onde é que tinha? No Egito. O resto da terra toda não tinha trigo, não tinha pão, não tinha figo, não tinha água, não tinha uva, não tinha nada, irmãos. A terra estava enferma
e faminta, não tinha o que comer. Inclusive os próprios irmãos de José foram lá, os irmãos conhecem a história, porque a fome chegou. Sabe qual que era a sombra da fome? A morte. A sombra da fome era a morte, que ela passava, o povo ia morrendo, morria e comia carne um do outro, aquela situação terrível. Clamaram para Faraó, aqui nós já lemos, eu já começo a terminar. O povo todo chegou lá, Faraó acabou, Faraó acabou, Faraó acabou. O que Faraó fala? Ide a José, o que ele falar, vocês façam. Nós lemos aí, está aí. Chegaram 7 anos de fome, o povo clama para o imperador, ô Faraó, nós não temos comida. O que Faraó fala? Ide a José, o que ele falar, vocês farão. Aquele povo foi tudo para José. José, Zafenate Paneia, ô Zafenate Paneia, Deus vive e fala. E aí a Bíblia fala que José fez o que, irmãos? O que José fez? José abriu todos os celeiros. Todo mundo ia a José. Diga, todos iam até José. Porque quem mandava era José. Se José falasse não venda, ninguém vendia. Se José falasse dá de graça, levava de graça. Quem mandava era José, irmãos. Faraó deu autoridade para ele. O povo vinha, vende trigo, vende tanto, vende não, corta pela metade. E José foi administrando aquilo. Ele escancara os celeiros e começa a vender. E o texto que nós lemos no final do capítulo 41, fala que durante os 7 anos de fome, não faltou alimento no Egito. E nem para os povos que foram até José buscar alimento. Amados, eu já começo a encerrar aqui essa palavra poderosa, citando Amós 8:11. O profeta Amós diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Diga, fome sobre a terra. Não fome de pão. Diga assim, não fome de pão. Faz assim, não fome de pão. Não fome de pão, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Amados, a terra está um verdadeiro deserto. As multidões estão morrendo vítimas das ideologias, dos caprichos, das tiranias e do afastamento de Deus. Existe uma fome, preste atenção aqui, existe uma fome silenciosa na terra, que está atrofiando as pessoas, e as pessoas não se dão conta disso. A exemplo de José, porque veja bem, José é um tipo de Jesus. José representa a pessoa de Jesus Cristo. Todos tinham que ir até José para ter o que comer e comprar o que comer. Amados, qual o grande problema dessa fome? Sabe o que? As pessoas querem prosperidade, as pessoas querem comida, as pessoas querem ficar ricas, as pessoas querem beleza, as pessoas querem vida longa, as pessoas querem tudo dessa vida, mas não querem ir naquele que tem a palavra da bênção. Antes de ir no celeiro, tinha que ir em José. Deixa eu te dizer uma coisa: antes de você ter aquilo que você quer, você precisa de ir a Jesus Cristo, Filho de Deus. Porque as nações perecem, porque vidas atrofiam, porque o homem se encharca na ignorância do pecado, da vaidade, porque ainda não foram ter um encontro pessoal com Jesus. Porque quando se tem um encontro com Jesus, nós encontramos o alimento dos alimentos, e nós não perecemos de fome. Da maneira que se ia até José, escute aqui,
O homem tem que ir a Jesus Cristo. Quantos aqui já foram ao encontro de Jesus Cristo? Então levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Você não vai morrer de fome. Você não vai morrer de fome. Porque Ele é o pão da vida. Ele é o verdadeiro maná que caiu do céu. E como se não bastasse Ele ser o pão vivo, olha aqui para mim, é nele que nós temos todas as bênçãos espirituais e materiais. Se você ler a carta que Paulo escreve aos Efésios, tudo que Paulo fala, ele fala em Cristo. Redenção em Cristo, perdão em Cristo, adoção em Cristo, novo nome em Cristo, batismo com o Espírito Santo em Cristo, nova criatura em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. As pessoas querem o pão, mas não querem ter o encontro com Zafanate Paneia. O Deus que vive e fala não é outro senão Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós precisamos, antes de qualquer coisa, ter um encontro com Jesus. A fome, não de pão, não de água, sede, mas fome de Deus. E as pessoas estão perecendo porque não querem ir ao encontro dele. Eu te convido a ficar de pé, meu amado irmão. Por gentileza, coloque a sua Bíblia sobre o banco. Coloque a sua Bíblia sobre o banco. É nele que nós temos a cura. É nele que nós temos as orações atendidas. É através dele que Deus nos ama. É por ele que o nosso nome está escrito no livro da vida, Zafanate Paneia. Jesus Cristo, Deus que vive e fala. É Deus que te sustenta. Não é a sua sabedoriazinha. Para Deus, somos menores que uma formiga em relação a nós. É Deus que te prospera, rapaz. É Deus que realiza seus sonhos. Feche os seus olhos. E esse Deus tem nome. O nome dele é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ou Yeshua. Yeshua HaMashiach. Jesus Cristo. Deus Rio Soterion. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Ele que cura suas enfermidades. Feche os seus olhos. É Ele que anima o cansado. É Ele que restaura a esperança. É Ele que tira a dor. No celeiro de Deus tem remédio para a aflição. No celeiro de Jesus sai fora toda a depressão. Não tem nada que você precise que não tenha no celeiro de Jesus. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. O seu casamento, o seu vestibular, Raman Chui Defai, a sua empresa, o resgate da sua família. O problema é que você só quer o pão. Primeiro você tem que ir a Ele. Você precisa ter um encontro com Ele. É Ele que determina a bênção. Do jeito que era com José, é com Jesus. Ide a Ele. Ide a Ele. Ide a Ele. Se tem alguém aqui que ainda não se decidiu por Cristo, hoje é o dia. Se tem alguém aqui que é o crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Se tem crente carnal e natural, que não dá conta de louvar a Deus no cárcere, esqueça a prosperidade que você tanto sonha. E se vier é do diabo,
Porque Deus não tem compromisso com quem o nega no cárcere ou na cisterna, rapaz. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Então somente receba, porque Deus vive e fala. Deus vive e fala. Deus vive e fala. Deus vive e fala. Zafenate Paneia vive, o nome dele é Jesus. A exemplo de José. Olha aqui por favor, eu já vou terminar. A exemplo de José, vem aqui, a exemplo de José, todos tinham que ir até José, sim ou não? Sim ou não? Se alguém ficasse lá, eu quero, mas eu não vou batizar, eu não quero ser crente de verdade, eu não quero ir para a igreja, eu quero é os deuses do Egito, eu quero a imagem, eu quero é essa, aquela ou aquela outra, e não fosse a José, Amon, Ra, todos os deuses do Egito, tinha que largar e ir em Zafenate Paneia, o Deus que vive e fala. Assim é com Jesus. Você quer a vitória? Quer a cura? Você quer a solução? Vá a Jesus. Mas aqui eu acho o mais lindo de tudo isso. Preste atenção no que eu vou te dizer. O mais lindo de tudo isso. Todos iam até José. Chegava lá, tinha que comprar. Quanto que é Zafenate Paneia? 1.000. Tinha que pagar. Jesus já não é igual a José. Sabe por quê? Os celeiros dele estão abertos. E é de quê? Ele já pagou por você. Você não entendeu, senão você diria glória a Jesus. Você não entendeu, você diria glória a Jesus Cristo. Eu te amo, Jesus. Eu estou morrendo de fome. Chego até Ele e falo, quanto? Ele fala, nada. Eu já paguei na cruz do Calvário o preço do seu pão, da sua salvação, do seu perdão, do seu alimento. E hoje é o que, igreja? É de graça. Quantos já receberam aí a salvação em Jesus Cristo de graça? Você não precisa ir a Jerusalém, você não precisa ir a pré para Goiânia, e muito menos, irmão, e a pré para Goiânia ainda é uma capital, mas vim de lá para cá, ninguém merece. Diga para quem está do seu lado, meu irmão, é de graça. Você não tem que pagar nada não, mas você tem que ir até Jesus. Larga Pedro, larga Maria, larga João, larga Amon, larga Ra, larga todos os deuses do seu passado, porque tem um que é Deus, que vive e fala, e o nome dele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ele diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei de graça. Isaías 55, eu gostaria que você lesse depois Isaías 55. Todos vós que tendes fome e sede, vinde e comprai, não com dinheiro, não com dinheiro, é só você chegar e levar de graça, porque o preço foi o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não é pão, não é água, não é trigo, não é uva, não é figo. É a salvação eterna, é a paz interior, é a libertação das trevas, do vício e do pecado. Eu quero orar por você, meu amado. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Sua alma grita de fome, seu espírito clama por socorro. Feche os seus olhos. Os celeiros de Jesus estão abertos. Os celeiros de Jesus estão abertos.
E a sala do trono dele está com a porta aberta, para você chegar diante dele agora e pegar o que você precisa. Eu te convido a fazer uma oração agora, pedindo para Jesus aquilo que você precisa.